Pronto, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero e faço votos que sim. Hoje nós vamos continuar a nossa segunda aula da matéria Sistema Financeiro Imobiliário. Hoje nós vamos falar sobre a composição da capitalização do mercado por finalidade. A gente pode perceber na primeira aula que o mercado financeiro é um conjunto de ativos que tem várias possibilidades para que você possa investir nas FIIs, que é o Fundo de Investimentos Imobiliários. E esses fundos de investimentos imobiliários, a gente tem várias possibilidades. Entre elas, tem o fundo de tijolos, o fundo de recebíveis imobiliários, tem o fundo de shoppings, qual outro? Tem o de renda fixa, o fundo de investimento de renda fixa, tem alguns fundos de investimentos imobiliários que aumentam essa cartela, dão várias possibilidades. Hoje a gente vai falar um pouco deste mercado com esses investimentos e falar um pouquinho quais são esses investimentos. Um desses investimentos é o da renda regular. Fundos cuja finalidade principal é a geração de renda regular para os seus cotistas devido à composição de carteira, no caso dos FIIs, que é o Fundo de Investimentos Imobiliários, de imóveis, o pagamento de aluguel ou o pagamento de juros dos títulos investidos. A renda regular de um fundo de investimentos imobiliários pode ser calculada com base no dividendo yield, ou DW. Por exemplo, se um fundo de investimentos imobiliários tem um dividendo yield mensal médio de 0,70 e você investir 50 mil reais, você receberá 350 reais por mês. Na aula passada, a gente até teve a oportunidade, né, eu entrei em um site de fundos de investimentos imobiliários e a gente pode ver lá, né, qual que é a base de cálculos do dividendo. Qual é? A gente, não sei se vocês lembram, a gente entrou no site e eu falei com vocês, por exemplo, tinha um fundo de investimentos imobiliário lá que estava pagando 0,30 por mês. Então, 0,30% do valor que você investir, você receberia o dividendo do lucro daquela empresa correspondente a 0,30 do que você investiu. Aqui é uma conta básica mostrando, né, o que seria um dividendo de 0,70 se você investir 50 mil por mês. E não sei se vocês lembram, eu ainda falei na primeira aula, eu mostrei que nesse site, né, que é um site do B3, né, que é o Fundo de Investimentos Oficiais do Banco Central, também tem toda aquela base legal, né, no site oficial para investimentos. E aí, estava lá, ó, o fundo caiu, ou o fundo teve um aumento. Então, tudo isso gera margem para você, para quem é investidor, saber se aquele fundo de investimentos está dando lucro ou não. A Bolsa de Valores vai constar lá, teve queda de 0,5%, teve aumento de 1%. Tudo isso vai estar vai ter descrito, né? Na hora de você fazer esse investimento. O investimento de renda regular é uma renda fixa que você não vai depender da bolsa de valores. Lembra do site que a gente viu? Tá lá, caiu a bolsa, subiu a valorização.
O fundo regular, independente se subir ou se cair, você tem uma renda fixa. Esse fechou o dia com queda na Bolsa de Valores, o investimento que eu fiz caiu 0,5%. Mas lembre-se que o seu investimento é um investimento regular, é um fundo de investimento fixo. Então, você vai receber 0,70% do que você investiu. Então, para quem é um pouco inseguro, quer diversificar sua carteira de investimentos, o fundo de renda regular é estável. Quem depende se na Bolsa de Valores, o fundo de investimento ficou na alta ou ficou na baixa, você sempre vai receber um valor estável daquilo. Outra cartela de capitalização é o ganho de capital, que a principal finalidade é o aumento do valor patrimonial e de mercado da cota através da valorização dos bens e direitos investidos e ou negociação no mercado secundário. A gente vai ver que existe mercado primário e mercado secundário, quando a gente está falando de investimentos, mas isso vai ser dito detalhadamente no decorrer da aula. Mas só para adiantar e contextualizar o slide que nós estamos, mercado secundário é quando você compra. Quando iniciou o fundo, a base de fundos, aqueles que compraram a primeira vez que foi anunciado são o quê? A compra primária, mercado primário. Depois, tudo que é vendido posteriormente ao primeiro dono chama-se de mercado secundário. Então, o ganho de capital consiste em quê? Eu comprei aquele fundo de investimento, a cota daquele fundo de investimentos, e fechou o dia alto, fechou o dia, subiu 2%. Aí, o que eu faço? Eu trabalho no ganho de capital. Fechou em 2% a mais, amanhã, na primeira hora do dia que abrir a Bolsa de Valores, porque a gente vai ver que existe horário de funcionamento na Bolsa de Valores, quando abrir a Bolsa de Valores, eu vou pôr minha cota à venda. E aí eu vou ter um ganho de capital. O que é investimento de ganho de capital? Quem compra casas para revender, quem compra principalmente casas em leilões, e isso é um universo muito rentável, e muitas pessoas têm aderido a esse tipo de investimento. Você compra uma casa com valor abaixo do mercado, às vezes casas com leilões judiciais, ou casas que estão precisando de reforma, e você reforma ou compra abaixo do mercado, como no caso dos leilões, você investe naquele imóvel e você tem lucro, ganho de capital. Eu até trouxe um exemplo relacionado a essa questão. Exemplo, você vendeu um apartamento pelo valor de 250 mil, comprado inicialmente por 200 mil. O ganho de capital apurado nessa venda foi de 50 mil. E assim também, quando a gente está tratando de FIIs, o Fundo de Investimentos Imobiliários, você trabalha de acordo com o que a Bolsa de Valores proporciona. Teve um ganho, aquele fundo de investimento terminou em alta, você pega aí, vende aquele fundo de investimentos. Tá? Aí começa esse quê? Mercado secundário. Tudo isso é uma espécie de ganho de capital. Entretanto, envolve mais riscos do que o fundo de investimentos de renda fixa, por exemplo, ou renda regular. Porque aqui você vai ter sempre o mesmo tipo de ganho, não corre o risco de sair para prejuízo. Mas aqui no ganho de capital, você corre algum certo risco, ok? Porque você precisa vender. Se não vender, se encalhar a venda, você tomou prejuízo. Mas o seu lucro também tende ou pode ser maior com investimento de ganho de capital. É por isso que quando você vai fazer uma cartela de investimentos, você aplica em várias finalidades
na capitalização do mercado financeiro. Você investe um pouco em renda fixa, por quê? Porque ele não vai virar uma segurança. Você investe num ganho de capital, aí você investe em fundos com maior riscos, que são os fundos de créditos, por exemplo, você compra a dívida e você tem que cobrar aquela dívida, garantir o pagamento daquela dívida. Por quê? Porque o risco é maior, porque você não receber, você não lucra, mas se você receber, o seu lucro vai ser muito maior. Por quê? Porque você assumiu um risco. Quanto maior o risco, maior o lucro. Assim também no mercado financeiro imobiliário, quanto maior o risco do investimento, maior é o lucro que você vai ter. Investimentos gerais. A finalidade é ampla, esses investimentos geram resultados de várias fontes, como aluguel, juros, dividendos, e também através de ganhos de capital na compra e na venda de ativos. Como eu acabei de falar, né, que a diversificação da cartela. Você investe um pouco em cada um desses segmentos. Composição de capitalização de mercado por finalidade, quando a gente fala da securitização. A securitização de recebíveis é um processo de negociação de dívida, de empréstimos ou contas em atraso com investidores que aceitam o risco da inadimplência em troca de rendimentos. Isso quer dizer que ocorre a capitalização de ativos e recursos por uma securitizadora que transforma as dívidas em títulos de créditos e então vende aos investidores interessados. Diante do receio da inadimplência, o empreendimento conta com a securitizadora, cedendo os recebíveis para a mesma e emitindo títulos de créditos para serem negociados com investidores. O nome desse processo é titularização. Vou dar um exemplo de como é que isso funciona. Se alguém deve, algumas pessoas que têm dívidas antigas ou que estão inadimplentes podem passar por uma situação dessa para vocês contemplarem como funciona o processo de securitização. Como funciona esse processo de titularização dessa dívida para o investidor? Vocês já receberam, a dívida ficou antiga, você não pagou no prazo, e aí, de repente, você recebe, vamos dar um exemplo, você deve a Caixa, você não pagou a Caixa, você está fazendo alguma coisa lá na Caixa. Passou 2 meses, no terceiro mês, você recebe uma ligação de cobrança, mas não é a Caixa que está te cobrando, é um grupo de cobrança que está te cobrando. Mas você falou, deve a Caixa, por que que a empresa Chiquinho Seguradoras está me ligando? Porque a Chiquinho Seguradoras comprou a dívida, que a dívida vira em fundo de investimentos, que são fundos de investimentos de créditos recebíveis, aquilo que você pode receber. Aí os investidores, eles assumem o risco, né, de receber a dívida ou não, e aí eles investem na captação de ativos e recursos para fazer a liquidação daquele título. Então, aquelas cobranças que você agora recebe de uma outra empresa, que não é a empresa da dívida original, sabe o que aconteceu com a sua dívida? A sua dívida foi vendida, ela passou pela securitização, ela foi vendida a um fundo de investimentos ou pessoas que investem, elas compram as dívidas junto à dívida originária, muitas das vezes são bancos,
instituições financeiras, elas compram, essas empresas, elas compram essas dívidas como investidores, elas assumem o risco, elas fazem meio de cobrança para receber aquela dívida. E o que acontece quando elas conseguem ter esse êxito? É muito maior do que se elas fossem meros investidores de um banco, por assim, tivesse uma cota parte do banco da Caixa, elas iam ganhar X. Mas como elas compram a dívida desse banco, elas ganham X em Y. É muito maior, porque eu assumi a cobrança da dívida, eu assumi o risco da inadimplência. E se eu consigo fazer com que aquela pessoa cumpra o acordado, e isso acontece, por exemplo, quando empreendimentos imobiliários. Já viu? Por isso que é importante ter fundo de investimentos imobiliários que chamam patrimônio de afetação. Quando a gente tem um patrimônio de afetação, você garante a construção, vou dar um exemplo aqui, né? Estão vendendo imóveis na planta. Você compra e aquela empresa que te vender tem o quê? Tem fundo, patrimônio de afetação? Tem patrimônio de afetação. Ou seja, aquilo lá é uma garantia que se a empresa está ali, o empreendimento não der certo, tem dinheiro suficiente nesse patrimônio de afetação para garantir a construção daquele empreendimento imobiliário, ok? Ok. Mas pode acontecer que essa empresa ela não tem patrimônio de afetação, ela está com muitas inadimplências das pessoas que compraram na planta e ela não consegue entregar, porque o prazo para entrega já está acabando. O que ela faz para não se tornar inadimplente com os outros compradores que estão pagando de forma regular? Ela pode ir no banco e pedir, né, que as dívidas das pessoas que compraram virem ativos. Aí, esse processo de securitização, o banco vai fazer esse processo de securitização e vai vender essas cotas. Entendeu? Uma empresa procura o banco e fala assim, olha, eu tenho recebíveis aqui, mas eu preciso terminar a obra. O empreendimento imobiliário. O que eu faço? Vocês podem fazer esse processo de securitização, vocês transformam essa dívida em títulos e a gente vai vender esses títulos nos fundos de investimentos imobiliários para garantir que a obra seja entregue e as dívidas vão virar créditos recebíveis. Quem for acionista assume o risco de não receber também. O lucro é bem maior. É o que eu falei lá atrás. Quanto maior o risco, maior o lucro. Elementos da securitização. Ao falarmos da securitização de recebíveis, é importante, para melhor entendimento, conhecer os itens que compõem esse processo de titularização. O cedente, o empreendimento que possui os recebíveis, aqui eu dei o exemplo de uma empresa que vende imóveis na planta. A securitizadora, a instituição financeira que emite esses títulos negociáveis no mercado, utilizando os recebíveis, e o investidor compra esses títulos. Análise do mercado financeiro imobiliário dos fundos de investimentos imobiliários aqui. O mercado financeiro imobiliário envolve a compra, venda, financiamento e desenvolvimento de ativos imobiliários.
além de negociação de títulos relacionados ao setor, como fundos de investimentos imobiliários, o FI, e certificado de recebíveis imobiliários. O mercado brasileiro de FII alcançou em 2005 um recorde histórico de aproximadamente 2,9 milhões de investidores, consolidando-se como um dos principais pilares do mercado no país. Ou seja, de 2024 para 2025, a gente teve um aumento nos títulos de FMI históricos. Principalmente porque teve a baixa na taxa de juros, o que tornou o mercado muito mais atrativo. A gente também teve outro ponto que nós veremos a seguir, que foram maiores investidores. Quanto maiores os investidores, maior o de capital que está gerando nos investimentos imobiliários. Porque o fundo de investimentos imobiliários se tornou algo que, hoje em dia, você tem maior clareza, é mais acessível a um público em geral, porque antes não se falava de fundos de investimentos imobiliários, não se falava de investimento, de aplicação de dinheiro. O que era aplicar dinheiro? Colocar o dinheiro na conta poupança ou na conta corrente e esperar render. Isso era o que a maioria das pessoas tinham acesso de se fazer um planejamento financeiro. Como é que eu vou fazer render esse dinheiro? Deixando na conta poupança para render juros, ou deixar na conta corrente para render juros. Mas hoje, os bancos oferecem a oportunidade de você pegar o seu investimento, aquilo que você conjurou, aquilo que você está guardando para investir mesmo, e aplicar nos próprios bancos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas se vocês tiverem a curiosidade, você tentarem, quando abrirem o aplicativo bancário de vocês, assim, todos os aplicativos bancários que eu tenho acesso, todos eles, quando você entra, tá assim, fazer investimento. Você rende tantos por cento, faça agora a aplicação, ou aqui o seu dinheiro rende mais. Então, os próprios bancos oferecem esses tipos de investimentos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários. Então, hoje em dia, principalmente com a internet, tem se divulgado mais. E um ponto que até então era muito interessante para investidor, ainda é para investidores de pequeno, médio porte, é que o que fundos de investimentos, eles não são tributáveis à Receita Federal. Só quando você os vende e obtém lucro. Aí é cobrado sobre esse lucro, mas enquanto você não vender, você não paga imposto de renda sobre esses fundos de investimentos. Agora, a partir de 2026, com um projeto de lei vai entrar em vigor, para quem recebe mais de 50 mil, que são os grandes investidores, agora vão pagar imposto de renda sobre fundos de investimentos. Mas, se você não recebe mais do que 50 mil, você vai ser isento, provavelmente não, com certeza, continuarão sendo isentos do pagamento de imposto de renda investidores que recebem menos do que 50 mil reais líquidos, ok? No vencimento. Se você recebe mais do que 50 mil em vencimento anual, você pagará, a partir desse ano, imposto de renda sobre esses fundos, mas até então, até 2025, era isento, independente do valor que você recebesse, fosse dos recebíveis que você tivesse. Por isso que é um mercado tão atrativo.
E em 2025 a gente teve uma baixa nos juros, o que tornou ainda mais atrativo o mercado de fundos de investimentos imobiliários, que resultou em recorde histórico, né? De 2,9 milhões de investidores. Análise do mercado financeiro imobiliário no cenário macroeconômico. A taxa Selic e o impacto nos fundos de investimentos imobiliários. A taxa de juros Selic influencia diretamente os investimentos imobiliários. Quando está alta, as FIs e imóveis perdem atratividade frente a investimentos de renda fixa. Com os cortes no Selic, o setor se valoriza, principalmente no que se trata de imóveis. A inflação e custos da construção. A inflação impacta diretamente o custo de materiais e a viabilidade de novos projetos imobiliários. O crescimento econômico também é um dos fatores que influenciam a análise do mercado financeiro imobiliário. Setores como logístico e comercial dependem do crescimento da economia para se expandirem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer da aula, mas meio que intuitivo, né? Então, se a gente tem, quanto maior a redução do cenário econômico, menor o poder de compra do cidadão, menor o crescimento econômico, logo tudo tem uma desaceleração natural. E a taxa Selic também influencia diretamente nisso. Então, a gente pode perceber que são vários fatores, não é uma coisa só que determina se o mercado financeiro imobiliário vai estar aquecido ou não. Pode ser que a gente tenha esse ano um problema com a taxa Selic, os impostos subam mais e, em compensação, a inflação do custo de construção e o poder de compra não tem um decréscimo, ou seja, a gente vai ter uma variação, mas não vai ser uma variação tão grande. Entretanto, tudo vira, no final das contas, um efeito dominó. Mesmo que o impacto não seja tão grande, vai sofrer um impacto. O aumento na base de investidores foi acompanhado pela expansão do patrimônio consolidado do setor. O estoque total das FIIs, dos fundos de investimentos imobiliários listados na B3, atingiu 183 bilhões em 2025, acima dos 167 bilhões registrados em 2024, reforçando a relevância dos fundos imobiliários como classe de ativos no mercado de capitais brasileiros. Ou seja, a gente viu lá que mais investidores chegaram de 2024 para 2025 e enxergaram nos FIIs o mercado em expansão e o mercado lucrativo para se fazer investimentos. As pessoas, quanto mais instruídas, mais elas enxergam as possibilidades, elas viram que você investir em fundos é mais rentável do que você deixar na conta poupança. Rende, até a própria renda fixa vai te render mais mensalmente do que você deixar seu dinheiro parado na conta poupança. Então, para que eu vou deixar meu dinheiro parado na conta poupança se eu posso colocar ele na renda fixa, por exemplo? Você não quer investir, correr riscos de perder a valorização do seu dinheiro, ou também de que talvez o dinheiro não possa render mais do que o esperado. Você é uma pessoa cautelosa e segura. Em vez de você deixar o seu dinheiro que você economizou parado na conta poupança, o que você vai fazer? Vai investir nos fundos de investimentos imobiliários. Por quê? Porque eles não vão ser tributáveis, não incidem imposto de renda
de fundos de investimentos imobiliários, a não ser que você venda esse fundo, quando você vender, aí é tributado direto na fonte, já, tá? É tributado quando você vender, o lucro vai ser debitado ali, o que você tem que pagar para a Receita Federal. Fora isso, não tem mais nenhum outro tipo de tributação, diferente de qualquer coisa que você for comprar, você paga na compra e paga na venda. Você paga duas vezes. Até então, é muito vantajoso, ok? Eu acho, como eu falei para vocês, grandes investidores são de grande porte, vamos dizer assim, porque você ter recebíveis mensais de mais do que 50 mil reais, você tem que ser um investidor de grande porte, você tem que ter bastante dinheiro. Ou seja, a taxação são para pessoas que ganham muito dinheiro. A gente não está falando, então, da maioria da população. A maioria da população não vai receber 50 mil reais de dividendos mensais. O número de FIs listados na Bolsa Brasileira saltou de 156 fundos em 2007 para mais de 500 em 2025, ampliando a diversidade de estratégias, segmentos imobiliários e perfis de riscos disponíveis ao investidor. Os números mostram ainda uma forte evolução, especialmente nos últimos anos. O total de investidores avançou de 141,67%, passando de 1,2 para 2,9 milhões de a 2025, ou seja, em 5 anos, mais 4, em 5 anos, a gente teve um salto de 1,7 milhões. O total de volume negociado diariamente saltou 47,66%, indo de 214 para 316 mil diariamente são movimentados na Bolsa de Valores. É muito dinheiro, mas a diferença ainda é assustadoramente alta. Tá? Em 5 anos, a gente passou de negociar na Bolsa de Valores 214 para negociar 316 milhões diariamente. Ou seja, esse é um dos motivos de tamanha atratividade. É por isso que hoje nós temos muito mais fundos, né? A gente fechou o ano de 2025 com 500 fundos de investimentos diferentes. Por quê? Porque as empresas viram que é uma forma de você conseguir investidores, é lucrativo, porque você consegue, por exemplo, terminar um empreendimento muito mais rápido. A gente vai ver os investimentos de shoppings, por exemplo. Se o investidor não fosse lá e fizesse um fundo, ele demoraria muito mais para construir aquele shopping, para fazer aquele shopping funcionar e gerar lucro, do que ele gasta se ele vender fundos de investimentos imobiliários. Sabe por quê? Porque ele abre uma cartela maior, né? Porque antes ele teria que pedir dinheiro para o banco e ter 2, 3, 5, 10 acionistas majoritários para tocar aquilo para frente. Você pode construir um shopping e você vai olhar lá, ele tem 500 acionistas, tem 1.000 acionistas, tem 5.000 acionistas.
Se você, então não, só não, por quê? Porque você vende a cota. Às vezes eu não tenho, por exemplo, 100 mil reais para investir na construção de um shopping e receber os dividendos daquilo ali. Mas eu tenho 10 mil reais guardados e eu quero investir. Então, eu compro uma cota no investimentos imobiliários. Você tem, aí você tem 5 mil do outro. E assim vai. Às vezes você tem 10 reais, porque às vezes a cota, dependendo do tipo de cota, você acha cota a partir de 10, 20 reais. Às vezes 5, 10, depende do que é, e se está na alta ou na baixa. Então você compra um dividendo ali. E de uma pessoa, parece pouco, é pouco, mas quando você vai lá, 50 mil cotas é um dinheiro, né? Então, assim, isso para empreendimentos é muito interessante. E as empresas perceberam isso, por quê? Porque as pessoas estão mais interessadas em investir os seus dinheiros de forma segura. Não, de forma segura e lucrativa, né? Não só de forma segura, porque existem investimentos arriscados, a gente acabou de ver, mas mais rentável, né? Vamos dar a palavra, é mais rentável do que deixar, por exemplo, na conta poupança. Você quer uma conta poupança que é uma coisa fixa, faz investimento na renda fixa. Você vai ter um ganho seguro, que você não perde dinheiro, mas também mais com reforçando, você vai ter mais lucro do que você deixar seu dinheiro parado na conta poupança. Análise, continuando na análise, a gente vai falar um pouco sobre as FIIs de tijolos. O que são fundos de investimento de tijolos? São os imóveis físicos. Em 2025, o mercado de fundos de investimentos imobiliários de tijolos no Brasil teve uma forte recuperação, impulsionada pela melhora operacional em setores como logística, shoppings e renda urbana. Com a queda de vacância e aumento de aluguéis, apesar de juros ainda altos, beneficiando fundos de tijolos como imóveis físicos, que são os galpões, varejos, lajes corporativas, que se valorizam se valorizaram e entregaram bons dividendos. Quando consolidou os FIs de tijolos como um investimento de renda estável, com oportunidades persistindo para 2026, especialmente com as expectativas da queda de juros. Ou seja, o fundo de investimentos de tijolos é considerado um investimento que tem tendência a ser muito lucrativo, porque nós temos projeções de que em 2030 nós teremos o ápice da lucratividade no que a gente, na curva, né? Porque os FIs, fundos de investimentos imobiliários, e o setor imobiliário trabalha com curvas de ápice e com curvas de declínio. E o ápice é considerado o pico da curva quando o poder de compra e oferta e procura, elas estão casadas, elas são correspondentes, elas são compatíveis. O poder de compra do cidadão é X e ele pode comprar imóveis. E se ele pode comprar imóveis, ele investe em imóveis também. Ou seja, em 2026, a gente tem perspectivas de manutenção de uma renda estável, apesar da atual realidade de que gira-se em torno de uma incerteza após a reforma tributária,
A perspectiva é que essas oportunidades persistam, né, e elas tenham efetividade de lucro, apesar de uma nuvem de incerteza. A projeção, ela ainda é positiva, principalmente no mercado de, quando a gente fala de galpões, varejos, lojas corporativas, shoppings, casas de aluguéis, casas para revenda. A importância dos FIs no sistema financeiro imobiliário. A importância dos fundos de investimentos imobiliários é a liquidez em papel de mercado. O que isso quer dizer? Os FIs se tornaram uma fonte importante de liquidez no mercado imobiliário, atraindo capital tanto de investidores quanto de pessoas físicas, quanto institucional. Conforme estudos de mercado, os fundos concentraram uma parte significativa das transações imobiliárias em 2025, influenciando diretamente a formação de preços e volume negociado no setor como um todo. Alternativa aos investimentos tradicionais. Em um ambiente com taxas de juros elevados, Selic em patamares contra sionistas em 2025, os fundos de investimentos imobiliários ofereceram retornos competitivos, reforçando sua posição como alternativa aos títulos públicos e aplicações de renda fixa. Ou seja, né, em 2025, nós tivemos uma grande concentração de novos investidores, e quando a gente tem novos investidores, a gente também abre uma cartela para mais pessoas se interessarem, principalmente empresas, a tornar os créditos através da securitização. Eu vou lá, procuro o banco, eu sou uma empresa, eu tenho um investimento, procuro o banco, faz a securitização, eles vendem esses fundos e eu, como investidora, tenho a oportunidade de comprar. Como é que ele faz? Através de um fracionamento maior, porque existe o quê? Juros muito altos afastam um pouco grandes investimentos de grandes poupanças, mas pode, em contrapartida, ser interessante para pequenos investimentos. O que eu digo em pequenos investimentos? Eu não vou mais, eu sou uma grande investidora, eu não vou botar 500 mil reais, sendo que eu tenho imprevisibilidade de como é que vai estar o mercado, as taxas de juros subindo, eu não vou investir 500 mil. Eu faço o quê? Uma diversificação na minha cartela de investimentos, e isso, logicamente, abre oportunidade para novos investidores. Sanando um pouco, né? Tapando um pouco essa instabilidade. Ou seja, oferece retornos competitivos. Ainda que exista uma nuvem de incerteza, ainda é mais rentável. Esses dados, gente, eu peguei da Forbes, tá? Que foi o fechamento do ano de 2025, quando a gente trata de fundos de investimentos imobiliários. Vocês puderem olhar, né, dar uma olhadinha nessa página, vai falar, eles trazem um gráfico da linha dos investidores e como aconteceu maiores investidores, também os fundos foram mais diversificados, tá? É uma matéria muito interessante, fica aí a título de curiosidade, a fonte da qual eu tirei as informações que eu estou passando para vocês.
A projeção, tá? Só para encerrar o assunto, a projeção para 2026, apesar dos cenários sombrios, são os melhores possíveis. O cenário sombrio que eu falo em relação à tributação, como vai ser aplicado, quais são as novas taxas, o que vai ser taxado ou não com a reforma tributária. Entretanto, os fundos de investimentos imobiliários têm projeções favoráveis e positivas. O mercado imobiliário, vou falar com vocês, então, agora sobre o que é o mercado primário. O mercado primário, no contexto dos fundos de investimentos imobiliários, refere-se à emissão de novas cotas diretamente pelo fundo, geralmente para a captação de recursos para novos investimentos, expansão ou melhoria do portfólio. O que isso aqui está querendo dizer, gente? Está querendo dizer o seguinte: eu vou shopping, ok? Então, construir um shopping e nesse shopping eu, eu tenho dinheiro, você tem ideia. Eu tenho ideia e preciso de investidores para isso. Eu não tenho capital suficiente para construir um shopping. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. Esse é o primeiro shopping da cidade. Na minha cidade não tem shopping. Tem uma renda per capita legal. Algumas pessoas têm poder de compra, mas não tem aonde comprar. Então eu penso que, olha, vou oferecer um lugar para que elas possam comprar, elas possam gastar o seu dinheiro. O projeto, faço um projeto bem legal e eu vou pegar no banco, na instituição financeira, atrás de uma securitização, e aí eu falo assim, minha ideia é essa, eu preciso de tantos mil reais de investimento. Você pode abrir cota, faz a titularização desse fundo, ok? O banco fala assim para mim. Então, ele vai distribuir vai distribuir os meus fundos de investimentos imobiliários. Aí a pessoa entrou, quero. Então, comprou cotas, eu pedi para o banco distribuir cotas mínimas de 10 mil reais, ou seja, só pode ser artista a partir de uma cota de 10 mil reais. Beleza? Então, vendi todas as cotas, consegui o dinheiro que eu precisava para iniciar a obra, e iniciei essa obra. Iniciei essa obra, entreguei. Lembra-se, né, que a gente vai ver mais para frente que o fundo de shoppings você tem uma renda sobre o aluguel, pode ser sobre o aluguel, ok? Das lojas. Então, você tem um recebimento mensal sobre o que tiver alugado daquela loja, daquele shopping. E aí, o meu shopping deu super certo, não tinha nenhum. Esse empreendimento está indo de vento em popa, tá rendendo. Todo mundo que comprou esse fundo tá lucrando, porque tá bombando. E aí, a pessoa que comprou, uma pessoa que comprou meus fundos de investimentos imobiliários foi a Esther. A Esther, ela é uma investidora e ela comprou uma cota. E aí, ela viu que o negócio está de vento em pouco, está gerando lucro, está sendo muito rentável para ela, e ela faz o quê? Ela vendeu essa cota. Por quê? Porque na Bolsa de Valores, o meu fundo de investimentos imobiliários terminou em alta, terminou assim, com alta de 10% de valorização. Ela comprou a cota dela por quanto, gente? Ela comprou a cota dela por 10 mil. Tem uma valorização sobre a cota de 10%. Está bombando. A Bolsa de Valores terminou com alta de 10% de cada cota. E aí, o que ela faz? Ela é esperta,
ela compra para investir, ela anuncia, vou vender, vou vender essa cota dela com um lucro de 10% sobre ele. Ou seja, dos 10 mil reais que ela foi o investimento inicial, ela me deu mais 10% daqueles 10 mil reais. Ou seja, ela vendeu por 11 mil reais. Então, ela teve um lucro de 10%. Lembre-se que ela estava onde? No mercado primário. Primário o quê? Primeiro, vende onde nasceu. A Esther é dona, ela faz parte do mercado primário. Ela comprou uma cota no valor de 10 mil reais e como a Bolsa de Valores terminou assim, muito bom, porque esse investimento está dando muito lucro, ela vendeu uma valorização de 10% e ela vendeu essa cota. Quem comprou essa cota foi o Ezequiel comprou essa cota. Ele faz parte, então, do mercado primário, porque a Esther foi a primeira a comprar. Lá na ponta, quando eu apresentei o negócio para o banco, falei assim, ó, vai dar muito certo. Faz cotas de fundos, por favor. Fez a cota de fundo e a Esther acreditou nesse projeto e ela investiu. Aí agora o Ezequiel comprou. O Ezequiel vai ser um cotista primário? Ele faz parte do mercado primário? Não, não faz parte. Por quê? Porque primário é só o primeiro. Primário é só a Esther que fez parte do mercado primário, porque ela quis comprar quando eu estava, quando o meu empreendimento estava fazendo a captação de recursos para investimentos. Então, a Esther faz, mas quem comprou de mim vai fazer parte do mercado secundário. Agora, a gente vai falar um pouco sobre como é que funciona o mercado primário, que, no meu exemplo, eu já tinha feito parte dele. Oferta pública de cotas. O fundo emite novas cotas para captar dinheiro e investir em novos imóveis ou ativos financeiros. Lembre-se que eu fiz a securitização, né? Fui lá, procurei um banco, ele fez as cotas e a Esther participou do follow-on. O que é isso? Da oferta pública de cotas. Ela viu a cota, ela comprou a cota. Porque o meu era um novo imóvel. Investidores participam direto do fundo. Quem compra cotas no mercado primário está adquirindo diretamente do próprio fundo, sem interferência da Bolsa de Valores. Preço fixo na emissão. Diferente do mercado secundário, onde as cotas variam de preço, no mercado primário, o preço da cota é pré-definido no edital de oferta. Lembra lá qual foi o edital de oferta para o meu empreendimento? 10 mil reais a cota. Não sofreu alteração da Bolsa de Valores. Lembre-se que quando o Ezequiel comprou, já tinha sofrido a interferência da Bolsa de Valores. Período de subscrição. Os cotistas atuais do fundo têm preferência para comprar as novas cotas antes de serem liberadas ao mercado. Aqui ele é um exemplo de que um segundo, no caso, o Ezequiel comprou essa cota. Mas vamos supor que o José fazia parte dessa cota primária. Ele faz parte do fundo de mercado, ele faz parte do mercado primário. Ele, junto com a Esther, comprou as primeiras cotas quando foi feita a oferta pública. E quando a Esther falou que vai vender a cota dela, o José falou assim, vamos investir, vou comprar mais cotas. E ele, o Vitor, também queria comprar cotas. Quem tem preferência de comprar, lógico, na mesma condição de oferta, pagamento e preço, o José, porque ele faz parte
tem a preferência por ter comprado inicialmente. Essa lógica, por exemplo, ela se aplica quando a gente está falando de um prédio onde tem os condôminos. O imóvel, ele vai ser anunciado e vendido, quem tem preferência inicial para comprar esse imóvel são moradores do prédio. Ninguém se interessa, aí vai vender para terceiro. Assim também, por exemplo, funciona no mercado primário. Principais etapas de oferta no fundo primário. O anúncio da emissão, o fundo divulga um comunicado informando que fará uma nova emissão de cotas, com detalhes sobre o valor e o uso dos recursos. Isso aqui, por exemplo, é que meu shopping deu muito certo, né? Lembra que ele foi um sucesso. E aí, o que eu faço? Eu vou ampliar esse shopping. Tem só 2 andares, eu vou fazer um terceiro andar. Agora não vai ser só qualquer shopping, não, vai ser um shopping muito grande. Então, aí eu preciso de investimentos. Vou abrir novas cotas, porque agora vai ter um terceiro andar. E aí, quem tem preferência para comprar essas cotas? Muito bem, ninguém, porque é um mercado, é um mercado primário, não, que quem tem preferência para comprar é quem tem, já é cotista. Ou seja, anúncio de emissão, vou construir. Primeiro eu vou oferecer para os que já são cotistas. Os que já são cotistas não têm interesse, aí eu venho para terceiro. Muito bem, essa é a lógica. Os que é de casa têm preferência na compra. Não sei. Período de subscrição. Os cotistas atuais têm o direito de comprar novas cotas proporcionalmente à sua posição antes do público geral. Período de sobras e esforço de venda. Se sobrar cotas, elas podem ser oferecidas a outros investidores interessados. Liquidação e integralização. Os investidores pagam pelas cotas e os recursos entram no fundo para investimentos planejados. Registro na Bolsa, a B3, a Bolsa de Valores, a B3, mercado. Após a emissão, as novas cotas passam a ser negociadas no mercado secundário, onde podem ser compradas e vendidas livremente. Olha que interessante. Ou seja, se o meu shopping de 2 andares, eu vou fazer uma nova emissão de cotas, eu vou construir um terceiro andar. Aí, não de todas as cotas para todos os investimentos, todos os investidores primários, porque nem todos quiseram comprar, investir mais dinheiro. E aí, o que eu faço? Eu vendo para outras pessoas. Aí, depois que não foi vendido para os cotistas, tem a emissão e essas novas cotas passam a ser negociadas no mercado secundário, onde podem ser compradas e vendidas livremente, ou seja, não fazem parte do mercado primário mais, elas fazem parte do mercado secundário. Os bancos comerciais de varejo se tornaram grandes protagonistas através de canais de distribuições, do alcance a crescente demanda por cotas de fundos de investimentos imobiliários emitidos no mercado imobiliário, devido à isenção do imposto de renda em relação aos rendimentos dessas cotas dos fundos. Então, o que eu já tinha falado, os rendimentos dos fundos de investimentos imobiliários não são tributáveis, são tributáveis se você vender a sua cota. Na hora que você vende sua cota, é tributar o valor. Por exemplo, a Esther vendeu para o Ezequiel,
naquele momento, o lucro que ela fez vai ser tributado sobre aquele lucro. Como eu já tinha até falado, isso aqui eu também falei no começo da aula, os bancos hoje, qualquer aplicativo que você entrar, vai estar lá falando sobre carteiras de investimentos. Por quê? Porque os bancos comerciais, eles viram o quanto isso é rentável. O mercado secundário de fundos de investimentos imobiliários é o local onde as cotas dos FIs são compradas e vendidas entre investidores após a emissão no mercado primário. Nesse mercado, as cotas de FIs são negociadas na Bolsa de Valores e o preço das cotas é determinado pela oferta e demanda. Muito bem. Ou seja, quanto mais desvalorizado estiver o fundo de investimento que você colocou o seu dinheiro lá, menor vai ser o valor de mercado dela. A oferta e demanda, só porque aproveita muita gente vendendo. E quando tem muita gente vendendo, preço diminui. Se tem pouca gente vendendo e pouca, igual eu dei o exemplo do fundo de investimento de shoppings, eu fiz investimento e aquilo me surtiu efeitos bons. Então, está todo mundo querendo aquelas cotas, não é todo mundo que vende. Quando vender, não vende mais caro. Aonde é que essa negociação é feita, pessoal? Essa negociação é feita na Bolsa de Valores. Você pode comprar essas cotas e vender essas cotas na Bolsa de Valores. A negociação das cotas na Bolsa de Valores. As cotas dos FIs podem ser compradas e vendidas de forma contínua durante o horário de funcionamento da Bolsa. A Bolsa abre às 10 da manhã e fecha às 5 da tarde. Ou seja, você pode negociar, comprar e vender durante esse período. Preço de mercado. O preço das cotas no mercado secundário flutua de acordo com o interesse dos investidores. A cotação pode ser maior ou menor do que o valor patrimonial, o valor dos imóveis, enfim, dependendo da demanda e da percepção de mercado sobre esse fundo. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo do shopping que eu dei, né? Aí, tá London, o mínimo dessa cota que eu vendi é 10 mil reais, mas a percepção de mercado é que vai dar tudo certo, assim. Esse imóvel vai ser sucesso, vai render muito, muito, muito dinheiro. E aí, as pessoas fazem, elas pagam mais. Ou seja, vai pagar mais do que até mesmo vale aquelas cotas. A cota vale 10 mil reais, mas como a percepção de valor está muito alta, poderia ser vendido a cota por, a pessoa compra por 10 mil, vende a cota por 30 mil. Tudo é percepção de mercado. É mais rentável, pode render mais do que o próprio valor dos imóveis do fundo. Agora a gente vai falar sobre a liquidez. Como que funciona a liquidez no mercado secundário? A liquidez dos fundos de investimentos imobiliários no mercado secundário depende de sua popularidade e volume de negociações. Os fundos de investimentos imobiliários com mais cotistas e mais negociação tendem a ter maior liquidez. As transações diretas. O processo de compra e venda das cotas é feito por meio de corretoras que intermediam as transações nessas bolsas.
fatores que influenciam o preço das cotas no mercado secundário, o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários como um todo, o rendimento gerado pelos imóveis do fundo, o valor de locação e a valorização dos imóveis influenciam na demanda das cotas. Quanto melhores os resultados financeiros, mais atraentes os FIIs se tornam. A taxa de juros, a Selic, quando a taxa de juros sobe, os fundos de investimentos podem se tornar menos atraentes, pois rende menos, logicamente, em comparação com investimentos de renda fixa. Já com a queda da Selic, os fundos de investimentos têm mais relevância, seus dividendos se tornam mais competitivos. A vacância e a inadimplência também afetam o preço. A taxa de vacância, imóveis sem locatários, e a inadimplência de locatários que não pagam aluguel afetam negativamente o rendimento dos fundos e, consequentemente, o preço das cotas. Eu dei o exemplo do shopping. Se eu tenho um shopping, várias salas estão vagas para locação, quem é que está pagando a taxa? Os investidores, né? A taxa de vacância, que é para manter o shopping funcionando, sendo que ainda não está pagando. O inadimplência está alocado, mas o locador não paga. Tudo isso vai, vai alterando o valor dessas cotas perante o mercado. Expectativa de valorização. O mercado também precifica expectativas futuras. Se os investidores acreditam que o fundo está em um bom momento de valorização, a demanda pelas cotas aumenta. Eventos macroeconômicos, fatores como a inflação, crises econômicas e mudanças nas políticas governamentais também afetam os preços dos fundos de investimentos imobiliários. A distribuição de dividendos também afeta. O rendimento pago aos cotistas, os dividendos, pode afetar a percepção dos investidores sobre a atratividade, ao que a gente falou anteriormente. Você está aí, o retorno financeiro é bom, vai querer investir. E se todo mundo quer investir, mais caro fica a cota, mais valorizada essa cota. A evolução do float mensal dos FIs por ativos. O float mensal de um FI, fundo de investimentos imobiliários, representa a quantidade de cotas negociadas no mercado secundário, refletindo o volume de liquidez desse fundo. A evolução do float pode variar significativamente entre diferentes tipos de ativos imobiliários, como shoppings, lajes corporativas, logísticas e etc., devido a fatores como demanda de investimentos, distribuição de dividendos, notícias sobre o mercado imobiliário e as condições econômicas gerais. Ou seja, os floats é a quantidade de cotas que esse fundo é capaz de negociar quando tem alguém interessado em vender. Eu dei o exemplo, né, que estava bombando e aí eles precisam vender para lucrar. Mas vamos supor que ela só quisesse vender porque ela quer investir aquele dinheiro em outro fundo para ela acredita que seja mais rentável. Qual dificuldade ela tem ou não para vender? Essa dificuldade para vender ou não o imóvel é o que a gente chama de float mensal. É quantidade de cotas que são negociadas no mercado. Porque você percebe a liquidez daquilo. Porque não adianta você investir num fundo que você não consegue vender de jeito depois.
a evolução da capitalização dos fundos por tipo de ativo. Capitalização de mercado das FIs é o valor total de mercado do fundo obtido ao multiplicar o preço de negociação da cota pela quantidade de cotas em circulação. A evolução da capitalização dos FIs ao longo do tempo varia de acordo com o tipo de ativo e os fatores macroeconômicos, como a taxa de juros, o crescimento no mercado imobiliário e a demanda por diferentes fatores. A gente já falou um pouquinho sobre isso, quando a gente falou um pouco sobre as projeções e as mudanças, né, no final do mercado financeiro imobiliário de 2024 para 2025. Aumentou a capitalização. Por quê? Porque antes a gente tinha cento e alguma coisa de cotas, agora a gente tem mais de 500, a gente tinha cento e poucos investidores, agora a gente tem mais de 500 investidores. Então, tudo isso aumenta a capitalização do mercado. A evolução da capitalização dos fundos por ativos. Os fundos de lajes corporativos, a evolução dessa capitalização, o quanto foi capaz de aumentar a arrecadação. De 2020 a 2021, a capitalização dos fundos, desculpa, de laje corporativa teve uma queda significativa devido ao impacto do home office e da pandemia, que resultou em um aumento na vacância e uma menor demanda por escritórios comerciais. De 2022 a 2023, a recuperação econômica e a flexibilização das restrições aumentaram a taxa de ocupação, impulsionando a capitalização destes fundos de lajes corporativas. Já no ano de 2024 a 2025, o levantamento, comparando o fechamento de 30 de 2 de 2024 com 30 de 12 de 2025, mostra que as FIs de lajes corporativas tiveram uma valorização do preço bastante expressiva, inclusive acima da média dos fundos imobiliários, chama IFIX, né? Que esses fundos aqui, gente, da Bolsa de Valores, tá? O Fundo de Investimentos da Bolsa de Valores, a B3. A FIs de logísticas, a evolução da capitalização. De 2020 a 2021, durante a pandemia, a capitalização dos FIs logísticos aumentou significativamente devido ao boom do e-commerce, que elevou a demanda por galpões e centros de distribuições. Muitos fundos logísticos se beneficiaram da alta demanda e viram sua capitalização crescer. De 2022 a 2023, a continuação desse crescimento. A capitalização se manteve em níveis elevados, com novos fundos sendo lançados para aproveitar o bom desempenho do setor logístico, alta média muito acima do mercado. E em 2023, em 2025, os FIs logísticos tiveram uma das melhores performances entre os segmentos imobiliários da Bolsa de Valores, a B3, com um retorno médio de cerca de 30,14% no ano, acima de segmentos como lajes corporativas e shoppings. Ou seja, desde 2020, um fundo de investimentos lucrativo.
porque ele vem uma crescente constante. Ainda na pandemia, que vários fundos de investimentos tiveram um declínio considerável, os fundos logísticos não, eles cresceram. E essa nova perspectiva se mantém mesmo após a pandemia. Os FIs de shoppings. Como é que ocorreu a evolução dessa capitalização? De 2020 a 2021, a capitalização dos fundos de shoppings despencou, né, gente? Porque estava todo mundo no lockdown, não se podia sair para locais e tinha que se evitar a aglomeração. Shopping é um local onde se tem aglomeração de pessoas. Quando os shoppings ficaram fechados ou com restrições severas de operação, reduzindo suas receitas e atratividades para investidores. Já em 2022 para 2023, após a recuperação das atividades econômicas e o aumento das vendas no varejo, a capitalização dos fundos de investimentos de shoppings começou a crescer novamente, mas em um ritmo mais moderado, à medida que os consumidores se adaptavam ao novo cenário de consumo. Já em 2024, a capitalização continua crescendo lentamente, com destaque para shoppings premiums e aqueles localizados em regiões de alta demanda, como shoppings de luxo ou aqueles em capitais econômicas. Já em 2025, o segmento mostrou uma forte recuperação. Os fundos de investimentos de shoppings tiveram a alta de cerca de 18,4% nos no IFIX, que é o Fundo de Investimentos Imobiliários da Bolsa de Valores. Indicador que mede o desempenho dos fundos imobiliários do setor. A valorização média das cotas foi de aproximadamente 10,7% em 2025, superando e a média global das IFIX. Esse movimento representa uma reversão do fraco desempenho de 2024 e mostra que investidores passaram a ver oportunidades de valorização e renda no setor. O rendimento mensal das FIIs por tipos de ativos, o que são? O rendimento médio mensal de uma FII varia conforme o tipo de ativo no qual o fundo investe. Os rendimentos dos FIIs vêm principalmente da distribuição de dividendos gerados pelos aluguéis recebíveis ou juros provenientes dos ativos imobiliários que compõem o portfólio de fundos. Aqui a gente está falando de um rendimento médio mensal, vai depender do fundo. Quanto maior o risco, maior o lucro. Quanto menor o risco, menor o lucro. Renda fixa, muito estável, você não vai passar. Não tem a chance de ganhar mais, mas também não tem a chance de perder. Se você tem a chance de perder ou de lucrar mais, é proporcional ao seu risco, o seu rendimento mensal, que vai depender do fundo que você deseja investir. Pessoal, isso foi um resumo, né, dos fundos de investimentos, dos seus ativos, o mercado primário ou mercado secundário. E aí fica aí como dica, né, para vocês que tiverem curiosidade, entre nos sites oficiais da Bolsa de Valores, vocês entenderem um pouco como é que funciona, como é que essa cota, como é que ocorre a valorização dessa cota. Porque você pode acompanhar a evolução desses ativos. Quando um fundo de investimento está em crescente, ou quando ele está em baixa, ou quando ele se estabilizou e tem uma renda estável, ou um fundo de investimento de renda fixa,
como é que vai funcionar. Pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa foi a nossa aula. É um prazer e espero ver vocês na próxima aula.